E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo, galera, pra gente falar um pouquinho a respeito da crise sem fim que rola tanto nos bastidores quanto também em campo quando o assunto é Corinthians, molecada. Bom, antes de mais nada, peço muito a ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo, sempre muito importante, me ajuda demais, beleza? Bom, sem enrolação então, simbora pro vídeo, pessoal. Logicamente que o assunto agrada muitos torcedores rivais do Corinthians, né? Que é aquilo, quanto maior a crise, maior a satisfação de quem acompanha o cenário atual do Corinthians, tá? Só que eu não sou desse time, pessoal. Pra mim é legal às vezes se tirar um sarro, mas enfim, pra mim tanto faz, tanto fez. O que a gente vai falar aqui é um pouquinho sobre a situação que de fato é preocupante que rola dentro do Corinthians. Desde que saiu a gestão do Willian Monteiro, muito se imaginou que a situação do Corinthians iria melhorar, né? Até porque o novo presidente até então, Augusto de Mello, prometia fundos e mundos e fundos, enfim, para fazer um time competitivo, para 3 estrelas no time, mas tudo isso não passou de falácias, não passou de palavras ao vento e apenas promessas, tá? Nada se concretizou, dívidas aumentaram e o elenco atual do Corinthians basicamente não mudou lá grande coisa do que era no ano passado, quando também lutou pelo rebaixamento, tá? E aí a pergunta que o corintiano sempre faz, quando é que essa tempestade vai acabar? E aí eu diria a vocês, pessoal, para quem olha de fora, que parece algo muito longe de um final feliz, tá? São brigas constantes nos bastidores com ele, Rubão e etc. A gente vê que dentro de campo o Corinthians não tem correspondido, o Antônio Verano não tem feito uma boa gestão ali no elenco, não tem conseguido organizar ali. E para você ter uma noção, se não me falha a memória, são basicamente 10 jogos e apenas uma vitória. Ele ainda não venceu no Brasileiro e nem sequer fez um gol. Para você ver a situação que está o Corinthians atualmente. Se não bastasse os últimos vexames, teve uma cereja no bolo, talvez, nessa última terça-feira, em que o time conseguiu perder para o Argentinos Júniors com 6 titulares fora do clube argentino. Isso mesmo, teve vários juvenis ali, jogadores da categoria de base, e o time do Corinthians não conseguiu grande coisa. Acho que talvez o destaque ainda do jogo lá, tentando um pouquinho, talvez tenha sido o Garro, o Ranieri, que para mim acho que foi a melhor contratação esse ano do Corinthians, mas o fato é que foi bem complicado. E se não bastasse um resultado negativo, também teve uma atitude completamente lamentável do zagueiro Raul Gustavo, que, mano, ele simplesmente empurrou por 2 vezes o bandeirinha, cara, para você ver o nível de desequilíbrio que alguns jogadores têm, tá? E aí eu paro pra pensar, meu, o que tem que acontecer para esses caras acordarem para a vida? Porque são jogadores que são bem limitados, se você falar português bem claro. Que nem falei para vocês, eu não vi nenhuma grande alteração no nível técnico. Teve uma outra contratação que eu achei interessante, mas tá bem complicado a situação para o Corinthians e se não acordar vai ficar bem complicado. Quando a gente fala de Corinthians, me lembra também, em alguns anos atrás, elencos completamente ridículos que o São Paulo tinha, onde a gente não caiu por pouco. Então, esse ano eu vejo um pouco do que o São Paulo sofreu lá atrás também, mas conseguiu se manter. A gente não sabe se a dose vai se repetir, se o Corinthians vai conseguir recuperar um futebol razoável, porque o Campeonato Brasileiro não perdoa, tá? Nenhuma competição perdoa, nenhuma competição perdoa, mas o Campeonato Brasileiro ele promete ser bastante implacável se você não emplacar, né, bons resultados para sair dessa situação. O Corinthians já está na zona de rebaixamento, pessoal, para vocês terem uma noção. Acompanhando aqui a classificação geral aqui do brasileiro, deixa eu pegar a tabelinha aqui, vamos analisar aqui como está a situação, tá? Bom, agora eu não consigo a tabela do brasileiro. Acho que vou ter que pesquisar aqui. Tabela do Brasileirão, meus queridos. Ó, vamos lá. O Corinthians tem, no caso, está na 18ª colocação. Tem um empate e 2 derrotas, tá? Foram 3 gols tomados, nenhum realizado, tá? Saldo de -3. Então, eles precisam de fato, com urgência, sair dessa situação. O Cássio deu uma declaração ontem lá, que chutando balde, né? Que como se a culpa fosse toda dele. E de fato não é, pessoal. A gente sabe que o goleiro corintiano tem falhado bastante. E algo que me chama bastante atenção quando se trata de um ídolo, galera, é a forma como as coisas são conduzidas.
O Antônio Oliveira tem muito culpa na situação do Cássio estar como está neste momento, tá? Não que as exibições do Cássio seja propriamente por conta do Antônio Oliveira, mas acho que o fato dele insistir com o arqueiro que é ídolo corintiano continuar na equipe, pessoal. Porque assim, a partir do momento que você vê que a pessoa não está rendendo, que o jogador não está rendendo, você precisa também ter a humildade de tirá-lo de campo. Ó, falar, você vai ficar no banco, vai espairecer, vai treinar bastante, a sua hora vai chegar novamente aqui, mas todo jogador, assim como um funcionário de uma empresa, tem momentos de altos e baixos, tem um momento que acaba não rendendo. Então, seria o momento do Antônio Oliveira, já há um bom tempo que precisa fazer isso, deixar o jogador na reserva, tem o Carlos Miguel pedindo passagem, poderia ali assumir a meta corintiana por um período. Porque assim, galera, a forma como tem sido conduzida a situação do Cássio pode muito prejudicar a imagem que talvez o torcedor ali do Corinthians tenha sobre ele em relação à questão de ídolo, questão de status de ídolo. Porque assim, quando o resultado não vem, a gente sabe que a torcida fica em cima, fica irritada, e quando isso começa a ser jogado tudo em cima do cara, não é legal, porque isso acaba manchando a posição de ídolo que ele tem no clube, tá? Talvez sim, talvez não, mas eu acho que sim, tá? Então seria um momento de ele pegar, ó, você vai ficar no banco, tem outro jogador que está numa situação melhor para que ele possa ser preservado. Essa é a minha opinião. Gostaria de saber muita opinião de todos vocês, torcedores do Corinthians ou não. Mas fato é que crise política aliada ao mau momento na parte do futebol do Corinthians promete dias ainda mais complicados. Esse vai ser uma temporada bem difícil para o Corinthians e precisa abrir o olho em relação a essa questão, tá? Precisa-se haver equilíbrios na parte emocional do clube ali. Um precisa compreender o seu espaço ali, precisa, sei lá, trabalhar, galera. Trabalhar para que eles possam sair dessa situação, porque está ficando bem complicado, tá? Bom, essa somente foi a minha humilde opinião. Gostaria de saber muita opinião, o ponto de vista de todos vocês. Por isso, aproveite os comentários aqui embaixo. É super importante, me ajuda demais aqui no engajamento no YouTube, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!